nos semáforos, ruge nos motores e aperta o passo nas calçadas. Até a respiração ficou curta, mecânica, sufocada. Tudo ao redor dita o mesmo veredito e o tempo está acabando. É o ápice do império de Cronos, onde o homem se tornou escravo do próprio fôlego. Para onde fugir? O tempo humano aqui é um rio estreito, comprimido, ansioso, onde cada segundo soa como perda. Mas, além do ruído e o silêncio, a eternidade divina. Deus não habita uma linha do tempo infinita, ele é o eterno agora. Um oceano de paz onde não há antes, nem depois. Apenas o ser. De súbito, o ruído da cidade reecoa como um sonho interrompido. O caos urbano perde a voz e dá lugar a um silêncio sagrado. É o instante em que a alma desliga-se das amarras de Cronos. Deixe a pressa para trás, aqui você está entrando em uma dimensão onde o tempo já não pode te ferir. Acima das nuvens, uma luz dourada se rompe e derrama sobre o horizonte uma presença sem pressa. É o vislumbre da imutabilidade de Deus. Enquanto tudo embaixo corre e se desgasta, aqui em cima o ser é pleno. Sinta a vastidão de um amor que não oscila e que te convida a apenas ir e respirar. O céu não mede, não corre, não exige. Ele simplesmente é, diante da imensidão divina, as cobranças do relógio desmoronam. Deus não tem pressa, ele contempla a sua história inteira em um único instante de amor. Descansa o teu coração. Você não precisa produzir para justificar a sua existência. Você só precisa ser você, olhar para dentro de você e dar um tempo a você. Pare. O mar, vasto e calmo, permanece sob as estrelas como um espelho profundo onde a noite repousa sem medo. Assim é a paz da eternidade, um oceano imutável que não teme o amanhã, nem chora o ontem. É o convite do Criador para que a sua mente cansada finalmente encontre abrigo e silêncio. As ondas não disputam espaço, chegam, recolhem-se e voltam, obedientes a uma ordem silenciosa que ninguém controla. Há um ritmo divino perfeito que rege toda a criação. Confie. O mesmo Deus que governa os oceanos cuida de cada detalhe da sua história. Deixe-se guiar por esse fluxo de paz. O brilho distante das constelações parece dialogar com a imensidão. Diante desse quadro, o coração humano perde a noção de minuto e de peso. A gravidade do mundo desaparece. Você não é mais refém do relógio, você é parte do infinito. Sinta a leveza de estar sob o olhar do eterno. Não há urgência na eternidade, apenas plenitude, apenas intimidade, apenas você e o Criador. O que na cidade parecia atraso, aqui se revela como passagem, na intimidade. Na intimidade, o que parecia ausência, aqui se torna confiança. Na intimidade, a dor do tempo do homem encontra um contorno mais amplo, como se o invisível sustentasse tudo desde sempre. Na sua intimidade você toca o eixo vertical do divino. No silêncio da oração, o tempo do relógio é invadido pela graça. O chão da rotina vira solo sagrado. A luz é acolhedora, suave e viva, como se o próprio ar tivesse aprendido a consolar. Não há pressa no corpo, nem resistência no silêncio. As mãos unidas não pedem para dominar o tempo, mas para discerni-lo. Entre o vento e a oração, algo se alinha por dentro. O que antes era espera se transforma em encontro. O instante certo não chega como uma resposta barulhenta, e sim como uma paz que reconhece o nome da alma. Aqui, o homem compreende que o seu tempo não precisa vencer o tempo de Deus. Precisa apenas aprender a habitar o presente com humildade. A habitar o presente na intimidade. O tempo do homem ainda existe, a eternidade ainda sustenta tudo, mas o tempo de Deus revela o segredo, e há momentos em que o céu toca a terra e o tempo deixa de ser peso para se tornar graça. Bem-vindo a Intimus.
palavra cronos significa seu tempo. Quando você olha no relógio, quando você está ansioso, e se nesse momento você está ansioso para pegar no celular, é porque o cronos talvez esteja tentando controlar um pouco seus hábitos, sua mente, e te desvincular do kairos. E não é o salão do pastor Marcos. O cronos é essa insanidade que nós vivemos para lá e para cá. E por isso o convite aqui hoje é de intimidade, porque na intimidade nós não temos pressa. Não tenha pressa de ir embora. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Dê paz à sua mente, dê paz ao seu corpo, dê paz a você. Conecte o seu cronos, nesse momento, com o kairos de Deus. E se você perguntar em que momento é o kairos de Deus, ele não tem passado e ele não tem futuro, porque ele é, ele será e nesse dado momento, ele é um presente para nós. E toda vez que o seu cronos conecta com o kairos, abre-se na vertical um momento de intimidade. Vamos ouvir a palavra com o nosso pastor Dário. Graças a Deus, nosso pastor Dário chegou. Vem cá, meu pastor. Deixa eu apresentar o pastor Dário. Durante muito tempo, esse pastor, eu aceitei Jesus. Vem cá, meu pastor. Eu nem cheguei, Deus abençoe. eu vou pregar. Bem-vindo, meu pastor. Ai, Senhor, como vai? Tudo bem? Nem cheguei, estava respirando ainda. Desliga aqui um pouquinho, senão vai deixar o pessoal cego. O pessoal estava no escuro, não faz assim não, você mata o povo. Pode desligar. Está todo mundo vendo o pastor Dário? Está vendo eu aqui? Precisa ligar a luz, não, né? Ninguém vai dormir não, né? Tá vendo? Olha aí. Quer que eu ponha uma iluminação aqui nele? Eu tinha por volta de 12 anos. Eu morava no Sem Terra. E a pastora Lígia e o pastor Dário sempre estavam indo para o monte. Aqui no Monte do Jardim Imperial. E a voz da pastora Lígia, ela canta, eu via-se de longe. E às vezes eu estava num lugar e eu saía do lugar só para caçar eles, para estar com ele, buscando a Deus. Eu não sei se ele sabe, mas esse pastor e a pastora Lígia muito me ajudou na minha vida com Deus. Eles me fizeram muito na minha adolescência, na minha juventude, a me desconectar do meu cronos e a conectar com o kairos. Foi muito abençoador. A vida deles me abençoou demais. Amém. E não somente a minha vida, mas a vida de muitos jovens, que eram jovens na minha época, agora nem tão jovens assim, tudo velhinhos, mas Deus honrou muito o pastor Dário. Vamos orar pelo pastor Dário? Você fecha os seus olhos. Pastor, você quer que eles fiquem com os olhos fechados ou fique te vendo, pastor? O que você prefere? Vocês que sabem, se vocês não fossem assustar, pode olhar para mim. Caso contrário, pode fechar os olhos. O senhor prefere aquele negócio branco ali ou sem? Pode ser sem mesmo. Eu vou abrir a Bíblia. Tem até uma cadeira, se o senhor quiser. Ó. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Querido Jesus, Deus, obrigado pela presença do teu adoramos. filho aqui, ó Pai. Jesus, obrigado Adoramos, Deus. por esse momento com mais 18, com 18 mais, ó Pai, onde nós estamos Glória ao aqui teu nome, Deus. procurando esse momento de paz. Glória ao teu nome, Esse momento aleluia. de quietude da Te alma. adoramos, Esse te momento louvamos, onde, te Senhor, bendizemos, paramos, grande paramos, Deus, Senhor, e grande descansamos, Deus, o Senhor. grande Que o Deus. Senhor possa usar o teu servo, ó Pai, e falar aos nossos Louvado corações a seja palavra o que teu o nome, Senhor quer Senhor. falar. Usa o teu servo, ó Bendito Pai, seja e o teu fala aos nome, nossos Senhor. corações. Glórias ao teu nome, Amém, Jesus. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Nunca usei tanto microfone. Amados, a paz do Senhor. E também nunca usei esse trenzinho aqui, né? Sempre aqui, ó. Então não sei se eu vou acostumar, qualquer coisa eu tiro. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. Rever o pastor Davi, amado pastor Davi, quantos anos. Eu lembro que eu preguei na igreja Redenção, há muitos anos atrás, era depois do Tacara, se eu não me engano, uma rua à esquerda, né? E eu me lembro que a mensagem que eu preguei foi sobre os 10 leprosos. E naquele dia eu falava sobre a força, o poder do agradecimento. E quando nós agradecemos, eu não esqueço dessa mensagem, que quando nós agradecemos, nós recebemos até o que não pedimos.
que foi o que aconteceu com aquele leproso que voltou para agradecer. Jesus mandou ele levantar, porque a fé dele tinha salvado ele, e ele foi embora. Ele recebeu até muito mais do que ele tinha pedido, que era a cura da lepra. E aí eu orientava os irmãos naquela noite para poder agradecer a Deus. Agradece que você vai receber muito mais do que você tem pedido. O que você não pediu, Deus vai te dar vitória e tal. Aí depois um irmão da igreja veio falar comigo depois de uns dias, falou: pastor, o senhor não acredita. Eu não sei mais o nome do irmão, talvez ele pode até estar aqui, eu não sei, não me lembro mais quem foi, mas ele disse que tinha um dinheiro que estava no banco retido, que era uma parte era do pai dele, mas ficou para ele e para o irmão dele. E depois daquela mensagem, ele começou a agradecer e a parte dele foi liberada para ele receber. Glória a Deus. Eu me lembro como se fosse hoje essa mensagem. Então, Deus, ele é um Deus de revelação. Deus, ele faz do jeito que Ele quer, conforme Ele quer. E, na verdade, Deus, Ele quer nos transformar através do Espírito Santo na imagem do Filho dEle, de Jesus. É isso que Deus quer fazer em nós. É nos transformar de glória em glória, de fé em fé. A cada dia, lembre-se, não é na imagem do pastor, não é na imagem de um irmão, de um amigo, não é na imagem do pai, da mãe, não, a gente tem que ser parecido com o Filho de Deus, com Jesus. Essa é a proposta. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu estou aqui para glorificar a Jesus. É bem verdade que nós vamos começar a mensagem lá no livro de Êxodo, mas pode ter certeza que nós vamos finalizar com o Filho de Deus, com Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus, o próprio Deus falou quem é Jesus. Vocês se lembram? Deus falando: esse é o meu Filho amado, nele eu tenho a alegria. Então era o próprio Deus dizendo que Jesus é o Filho dele. Se Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, claro. E depois no Monte da Transfiguração, quando os discípulos viram Jesus glorificado, Pedro ficou muito feliz. E quando a gente está feliz, a gente quer falar até na hora que a gente não é chamado, não é assim? E o Pedro viu aquelas maravilhas, ele não aguentou, falou: Jesus, se o Senhor quiser, nós vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E aí, de repente, até antes de Pedro terminar de falar, uma nuvem desceu do céu, cobriu eles, e de dentro daquela nuvem saiu uma voz: esse é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ouvir a quem? A Jesus. É Jesus que é o protagonista de toda a história bíblica. É Ele que Deus enviou para salvar a humanidade, na qual nós estamos incluídos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus nos ajude nessa noite, a abrir mesmo o coração. Eu sei que você já está aqui há um tempinho, eu cheguei depois, pois trabalho de segunda a sábado, então eu cheguei um pouquinho depois, mas você está aqui já faz um tempinho. Creio que você já está com o coração aberto, não porque você chegou aqui, mas que você já anda com o coração aberto, para Deus usar você, aonde você estiver, não importa, aonde você estiver, Deus quer usar a sua vida. Amados, vamos abrir a Bíblia então, no texto que o servo de Deus Rafael, não sei se é pastor Rafael, se é presbítero, ele está de venda, nem reconheci mais. Essa galera não quer olhar para mim, não, tem um monte de gente olhando para mim, ainda bem. É bom você ver os olhos dos irmãos também, não é? Ou não? É, né? Mas hoje não pode. Vamos lá, Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 5. Ele não falou qual é o horário, não adianta falar mais, que agora eu vou pregar até a hora que eu quiser. Agora já era, se tiver ruim, você vai ter que me aguentar. E é até bom que eu não vejo sua cara, que assim não vou ver sua cara feia, fica assim mesmo. Não falou nada agora, não quero nem saber. Já falei para minha esposa, estou indo pregar. Não falei para ela que hora que eu ia voltar também. Êxodo 3, 5, está aqui. Eu gostei desse trenzinho aqui, hein? Esse trenzinho aqui é bom. Você ficar segurando, né?
trenzinho bom demais da conta. Se quiser me dar um de presente, eu aceito. 3,5. Está escrito assim. Dá para ler aí? Acho que não dá para ler? Dá para ver aí? Celular não dá para ver? Ah, está no telão. Ah, que o negócio é tudo moderno. Glória a Deus. Aí, olha que lindo. Obrigado, irmão. Os irmãos aqui são tudo antenados. Rafael falou, pastor Dario, cuidado. Os irmãos lá são tudo de Bereia. Prega direito. Eles estão tudo de orelha em pé, vendo tudo. Tá bom. Eu fiquei até com medo, meu coração está meio acelerado, mas eu vou aqui. E disse, todo mundo encontrou? Olha, o irmão já tem com a caneta ali, meu. Olha só que lindo. Isso mesmo. Jesus querido. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu estou usando aqui a Almeida Revista Corrigida, não sei qual que está aqui na tela. Então está tudo certo. Então esse texto aqui que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, falando a respeito de intimidade, é necessário que eu venha contextualizar ou falar a respeito do que está acontecendo antes, para a gente se situar. É bem verdade, e quem já é crente há muito tempo, já conhece esse texto de cor e salteado. Já conhece a história bíblica, de Gênesis e Apocalipse, pelo menos uma visão panorâmica, uma visão geral da palavra de Deus, né? Uns conhecem, outros não. Então, para quem conhece, vocês vão se lembrar, e para aqueles que não conhecem, aí você vai aprender, tá certo? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que essa questão da intimidade, ela vem de cima para baixo. Não é da terra para o céu. O que eu quero dizer com isso? Que a iniciativa, se eu estiver errado, pastor Davi, me corrija aí. Você está de olho aí também, ó. Que a iniciativa com relação à intimidade não parte do homem. Ela parte de Deus. É Deus que Ele está no controle, no comando. Ele que inicia esse processo de intimidade com o ser humano. Se nós voltarmos um pouquinho lá para Gênesis 12, nós vamos ver que Deus aparece a Abrão, né? Abrão, Deus aparece a Abrão. Então Deus tomou a iniciativa de trazer um homem, de escolher um homem, para que através desse homem formasse. Está fazendo um barulhinho, eu posso descer daqui? Está barulho aqui, não gosto. Agora ficou bom. Eu fico mais perto de vocês também. Então, essa questão da intimidade, de relacionamento, não parte, a iniciativa não é do homem, a iniciativa é de Deus, é vertical, é da vertical para a horizontal, é de cima para baixo. Então Deus, ele aparece a Abrão, e ele disse: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou fazer o seu nome muito grande. Eu vou engrandecer o teu nome. Vou te abençoar. E você será uma bênção. Não foi Abraão que foi buscar Deus, que foi procurar Deus. Não. Foi Deus que desceu para conversar com Abraão, para escolher Abraão e dar para ele uma missão. E Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, faz assim comigo, dá para fazer? E Abraão, sabe o que quer dizer isso? Se mandou.
Deu no pé. Perceba que Deus disse assim, ó, e vai para a. Não é para uma terra, é para a terra. Era específico, era singular. Porque uma pode ser qualquer uma. Mas Deus tem algo particular para nós. Eita Jesus. Deus tem algo particular para a gente. E o Abraão, ele ó. De novo, vamos lá para você não esquecer. E Abraão se mandou. Foi embora. Abraão estava dizendo o seguinte: eu quero essa promessa. Deus disse, muito bem, então você tem que se negar a você mesmo. Porque se não nos negarmos a nós mesmos, não tem promessa. A promessa está estabelecida, mas eu não posso abraçar essa promessa de qualquer jeito. Então, às vezes tem que largar coisas para trás que Deus manda largar. E o Abraão entendeu isso. Então o Abraão foi embora. Abraão tinha a esposa dele. Qual era o nome da esposa de Abrão? De Abrão. Ai, olha, o povo está ligado mesmo, hein, Rafael? Que benção. Sarai. E a Sarai, ela já era avançada em idade, não tinha mais costume de mulheres, e a menstruação dela já tinha cessado. Não podia ter filho. E Deus disse que ia ter filho, que todas as famílias da terra ser benditas através dele, e agora? Abraão sai, vai embora, começa a fazer altares para o Senhor, a glorificar o nome de Deus, tal, e tem toda a história que ele desce para o Egito porque tinha fome na terra, e vamos embora. A Bíblia diz que Abraão, nessa trajetória, agora que eu estou vendo o relógio ali, eu tenho 32 minutos, é isso? Ah, não, esquece aí, então desliga esse negócio aí. Aí o Abraão, ele vai embora, e Deus tinha prometido que ia dar um filho para ele. Só que o tempo se passou. Se passaram 10 anos. Quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos, capítulo 12. A história de Abrão, que depois Deus muda o nome dele para Abraão, lá no capítulo 17, Deus muda o nome dele para Abraão, começa no capítulo 12 e termina no capítulo 25 de Gênesis. São 13 capítulos só de vitória, meu, o negócio ferve, o negócio é muito bom. E aí, quando chega no capítulo de número 16, Deus prometeu que ia dar um filho, tal. Abraão ficou meio impaciente lá com a Sarai, e ela sugeriu que Abrão tomasse a escrava egípcia, por nome de Agar, porque ela não podia ter filho. Já tinha se passado 10 anos. É um tempão 10 anos, não é? Mas para Deus é como se fosse nada. E acontece isso com a gente muitas vezes. Deus promete, a gente espera, espere um pouco, já Deus não está fazendo, eu estou pulando fora. Eu vou fazer o que eu quero, e aí complica. Porque a vida de intimidade com Deus, ela é dia a dia, até o fim da vida. Você vai se humilhando, e vai orando, e vai buscando. Né? Tem dia que parece que você vai voar. Mas tem dia que Deus fala assim, não, você, espera um pouquinho, deixa eu tirar sozinho aí. Vai se humilhar mais, que eu quero te encher mais, quero trabalhar mais na sua vida. Porque muita gente pensa que a gente já está cheio, pensa que a gente já é Jesus, já é perfeito e está tudo certo, não precisa mais nada. Ninguém manda em nós mais, eu estou aqui, eu sou eu e Jesus só, e mais ninguém. E o Abrão agora, ele toma Agar, e ele se relaciona com Agar, capítulo 16, e ele tem um filho por nome Ismael. É do Ismael que vem os árabes. Toda a galerinha dos árabes, essa multidão aí, é tudo descendente de Ismael. Isso no capítulo 16.
quando você chega no capítulo 16, no último versículo, fala que ele teve ali o Ismael, e Abraão, ele tinha 86 anos, já tinha se passado 11 anos, ele com 86 anos, aí entre o último versículo do capítulo 16 e o primeiro versículo do capítulo 17, há um hiato de tempo ali, de 13 anos, do último versículo do capítulo 16, ele tinha 86 anos, quando chega no capítulo 17, pula para o capítulo 17, versículo 1, Abraão já está com 99 anos, há um silêncio de Deus, durante 13 anos, ninguém sabe o que aconteceu, silêncio total. Depois você lê lá, não sei se você já conhece, mas depois você pode conferir o que eu estou falando, pode abrir a Bíblia e olhar aí, está aí. Passaram-se 13 anos, aí Deus aparece para Abraão de novo, para Abrão, que é no capítulo 17 que Deus muda o nome dele. Aí Deus aparece para ele, sabe falando o quê? Alguém sabe? Você lê na Bíblia, se lê não vale. E eu vou chegar lá no capítulo 3, versículo 5 do Êxodo, só de manhã, 5 da manhã, hein? Eu tô achando bom. Aí no versículo 1 do capítulo 17, Deus aparece para Abrão e diz assim para ele: Abrão, eis-me aqui, Senhor. Deus disse: ser perfeito e anda na minha presença. Ser perfeito e anda na minha presença. 13 anos. O que eu aprendo com isso? Que o tempo e as nossas pisadas na bola não anula a promessa de Deus. O tempo e os nossos deslizes, é bem verdade que a gente tem as consequências, mas não anula a promessa, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu estou crendo nesse negócio. Ô glória! Vocês costumam dar glória aqui? Então tudo bem, porque eu gosto de dar glória bem alto. Aí ó, estou gostando de ver, tá bom. E aí Deus começa a lembrar ele da promessa. E o que Deus faz? Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Ele acrescenta uma letra A. Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão quer dizer pai de multidões. Agora, como multidões? A mulher que estava com 65, agora está com 76. O homem que estava com 75, pastor Davi, agora está com 86. Da onde vai ver essa multidão, meu Deus do céu? E aí Deus muda o nome de Sarai para Sara, que ela também ia ser mãe de muita gente. Aí Abraão falou: legal, Deus, gostei do que o senhor está falando aí. É muito lindo o que o senhor está falando. Eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Isso aí você não vai encontrar na linguagem nem de hoje, nem na Almeida Revista Corrigida, só na linguagem do Dario. Ô Deus, legal sua promessa, só que não tem como. Vamos fazer o seguinte, Senhor, eu tenho aqui um servo meu aqui, o Eliezer, faz o seguinte, ele vai ser o herdeiro de tudo. Deus disse: não. Deus disse: não, vai sair de você e de Sara. Se Deus falou, está falado. E o processo de intimidade está acontecendo, está rolando. Abraão viveu sabe quantos anos? Alguém lembra aqui? 175 anos. Então ele andou 100 anos com Deus.
100 anos caminhando, 100 anos de experiência, 100 anos crescendo na fé, deslizando, falhando, e Deus estava com ele. Porque é o seguinte, se você não desistir, Deus não desiste de você também. Não, mas eu falei aqui, mas Deus diz, calma, vamos tratar disso aí, vamos continuar caminhando juntos. Muita calma nessa hora. Tem consequência? Tem, mas não vai embora não, fica. E o Abraão ficou. Capítulo 17. Aí entra a história do sobrinho dele, de Ló, que eu não quero falar sobre Ló, nossa história aqui é outra. E o Abraão, ele está um dia fora da tenda. Estou falando já lá do capítulo 20, tá? 19, 20 de Gênesis. Estou lá, já estava, lá atrás eu estava, indo 12, já pulei já lá para o 20, já estou no 20 já. Abraão está fora da tenda, de repente aparecem três homens lá. O Abraão olhou e falou, meu Deus do céu. É Deus que está aqui visitando eu? Que coisa linda, não? Você não está nem esperando. Você ouve a voz de Deus, Deus fala com você, e de repente Deus aparece. É muita experiência, e que nós também nos dias de hoje precisamos viver. Corre, prepara um bezerro, prepara um cabrito, melhor dizendo, faz bolo, vamos rápido, deixa tudo organizado, para eles comerem com a gente, faz o melhor, eles vão fazer o melhor. A intimidade com Deus nos impulsiona a fazer o melhor. Não é fazer de qualquer jeito, como muitas vezes nós fazemos. E achamos ainda que estamos abafando, né? E aí Deus reforça a promessa. E disse, ainda nesse tempo, você vai ter o filho. Sara ouviu. Quando Sara ouve, o que ela fez? Caiu na gargalhada. Mas não era de rir mesmo? Se a gente for pensar, só humanamente falando, a mulher, 86 anos, já deveria ter um pouquinho mais, estéril, não tinha mais menstruação, não tinha como ter filho. Ouvi falando que ela ainda ia dar de mamar. Como vou dar de mamar? E caiu na risada. Aí o Senhor repreendeu ela, falou que ela riu. Não, eu não ri não, você riu sim. E todos que verem a sua história vão sorrir. E tem outro, o nome do menino vai se chamar Isaac, que quer dizer riso. Meu nome não é Isaac não, eu dou risada, eu gosto de rir também. Cada um, né, tem o seu jeito, os pregam mais assim, né? Eu já não, meu jeito é esse, não tenho o que fazer. Mesmo que alguém quiser que eu mude, não tem como mudar. Faz 32 anos que eu aceitei Jesus. E eu sempre preguei assim. Vários percalços, né? Tem hora que parece que está tudo acabado. E aí Deus vem. Oh, bora. Vambora. Meu Deus, o trem tá bom demais aqui. O Senhor foi embora e a promessa ficou. Passaram-se os dias,
e a barriga de Sara começa a crescer. Talvez alguém olhava e falasse, será que é barriga d'água? Não é? É gravidez psicológica? Será que está com verme na barriga? Hein? Se eu tenho verme, fica com um barrigão desse tamanho. Mas não era nada disso. Depois do tempo determinado por Deus, Sara com 90 anos. Abraão com 100 anos. Vou cantar só como que fala? Tem a estrofe e tem o coro, né? Eu vou cantar um pequeno coro aqui, que eu fiz um hino do meu filho. Ali já tem um hino a respeito do Jonatas, que eu não vou contar aqui a história do nego. E eu também, Deus me concedeu um hino também para cantar para o Jonatas. E aí eu lembrei dessa passagem. Aí o coro desse hino é assim, ó. Houve choro de criança no lar, e também um grito de glória a Deus. Houve choro de criança no lar. Deus se lembrou isso dos filhos seus. Houve choro de criança no lar. Até a vizinhança ouviu. Houve choro de criança no lar. A promessa de Deus se cumpriu. Deus é fiel. Deus é fiel. Passarão terra e céus, sua palavra não passará. Amém. Glória a Deus. Nasce Isaac. Isaac nasce. Aquela maravilha, a promessa se cumpriu. Todo mundo que ouvia a história caía na risada. Porque era um negócio incrível. Mulher de 90 anos ter filho. Ainda mais a situação que ela estava. Ela ficou grávida com 89. Sensacional. Você vê, ó, só abrir um parênteses aqui. A sua causa, você que está aqui, que está com uma causa muito difícil para você, porque talvez alguém ouve e pode até desclassificar a classificação que você dá para a sua causa. Porque tem gente que você vai falar e a pessoa fala, não, mas o meu problema é pior do que o seu. Mas quem está perguntando se o seu problema é pior? Aquele problema daquela pessoa, para ela, é a morte dela. Então, o que eu quero falar para você? Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, sei lá, se é na área emocional, sentimental, eu não sei se é na área psicológica, se é no físico, que só Deus sabe como está o seu interior, como você está, só Deus sabe como muitas vezes eu estou, e estou rindo aí, daria um joia, e o negócio está fervendo pro meu lado. Mas tá tudo bem. Lembra da mulher que estava com o filho morto dentro de casa? E aí, vai tudo bem? Ela disse, vai tudo bem. Porque o negócio dela era com Deus. Tem coisas que você pode compartilhar com o amigo, mas tem coisas que não dá. Tem coisas que você vai falar, você até é frito. O menino nasce, cresce, fica desmamado, desmama, eles desmamam o menino, faz uma grande festa. Vocês sabem por que fazia uma grande festa quando desmamava o menino? Alguém sabe? Eu aprendi esses dias, eu demoro de aprender, mas eu aprendo. Não é que eu fico buscando, pesquisando, eu não sou assim. Eu não. Eu vou pregando que Deus vai ministrando no meu coração e eu vou embora. E se for até às 5, você fica aí. Porque eu vou ficar também, por que você não pode ficar? Eu tenho uma mulher e 2 filhos. Eu sou arriscado a apanhar, você não. Então fica aí. O menino fazia festa quando desmamava o menino, porque naquela época, as crianças morriam tudo novinha, por causa de doença. A mortandade, a taxa de mortalidade infantil antes de desmamar era muito grande. Então, quando desmamava o menino, o mistério era grande. Conseguiu.
Está aqui e tal. Apesar que Isaac era a promessa de Deus. Eu quero ou não quero, o cara ia ficar. Ainda que ficasse doente, Deus curava ele. Então Isaac nasce e lembra que Deus prometeu para Abraão que ele ia ser pai de multidões. Que o nome dele ia ser grande. Tanto é que ele é pai da fé do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, ou dos árabes. É muita gente, você vai ser pai de multidões. Agora nasce Isaac, olha que maravilha. Aí para encurtar, eu não vou contar toda a história de tudo, senão vai longe. Aí Deus prepara quem para Isaac? Rebeca. Oh glória. Solteiros podem dar um glória. Jesus prepara uma Rebeca para mim, Jesus. Eu já tenho a minha Lígia. Eu já estou bonito da foto, já estou lindo da foto. Na intimidade tem Rebeca. Na intimidade tem Rebeca. E na intimidade tem Isaac, para as meninas também. É na intimidade que essas coisas acontecem. E as promessas vão se cumprindo. Aí Isaac, a Rebeca não podia ter filho. Sabe por quê? Deus tinha fechado a mão dela, foi Deus que fechou. O Isaac, está tirando foto? Ai, isso não grava, demorou, meu irmão. Já preguei quase 30 minutos. Ô, pastor Davi, a não ser que a mensagem estiver boa. Hã? Tem live. Galera, um abraço aí para vocês. Estamos todos na intimidade. Na intimidade tem sorriso, tem brincadeira, tem tudo. Só não pode pecar. Mas se pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Que Ele nos perdoa. O Isaac. O Isaac. Sabe quantos anos o Isaac orou para que Rebeca ficasse grávida? Quem falou 20? Bem que o Rafael falou, o pessoal que come Bíblia, hein? 20 anos, o Isaac orando. Eu acredito que foi 10 para cada um. Veio em dobro, meu. Veio Jacó e veio Esaú. Jacó e Esaú. Não é isso? Está certo? Jacó e Esaú. E o Jacó, ele nasce segurando. Jacó nasce segurando o pé de... Só que eu vejo muita gente falando um monte de coisa sobre isso. Um dia eu pensei, eu falei, não. Não queria passar na frente, queria enganar. Como? Meu, como assim? Queria enganar um menino recém-nascido, pastor Davi. Não, mas e daí? Quer dizer que queria passar na frente? Como? Não pensava nada ainda. Assim, não tendo contra ninguém não, tá, pessoal? Que eu li e falei, não, mas tem alguma coisa errada aqui, meu Deus. Eu vejo muita gente falando que ele já nasceu assim, para enganar. Eu falei, mas como? É um bebezinho. Não sabe nem falar, não sabe nada. Instinto, né? Instinto. Não é? Instinto. Somente isso. Depois teve essas questões aí, teve. Mas não quer dizer que ele já quer fazer isso lá. Muito bem, nasce os dois. Já começou, de um pulou para 3. Na verdade não tinha nada. Na verdade não tinha nada. E lembra que a Bíblia diz que do nada Deus fez tudo. Está escrito assim em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos... Aí, pessoal, é Bíblia, eu nem vou falar mais. Se eu errar aqui, eu estou frito. Pela fé entendemos, pessoal da live, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê
não foi feito daquilo que é aparente. Ô glória! Então não tem nada lá, meu. E Deus vai lá e faz ter. Nasce Isaac primeiro. Depois vem Esaú e Jacó. 3. Olha o negócio multiplicando. E aí Jacó, ele casa. E Jacó, ele tem 13. 13 mais 3. Olha o negócio multiplicando, pastor Davi. 13 mais 3, 16. Coisa linda. O negócio está fervendo. Está fervendo, o negócio está bom demais. Cumprindo a promessa de Deus. E tudo passo a passo. O Abraão tentou queimar a etapa, ficou 13 anos e Deus em silêncio com ele. Não vai queimar a etapa, não. Você não vai ser queimado, não, mas vai ter que aguardar um pouquinho mais. Então agora tem 16. Jacó teve 12 homens e uma mulher, a Diná. 16. E aí, eles começam a se casar, e aí vai tendo mais filhos. Por fim, a Bíblia diz que Deus escolhe José, porque você veja que Deus ele vai escolhendo as pessoas para estarem em determinadas posições. Não é disso que eu vou falar, mas é só para a gente entender. Deus, ele dá um sonho para José. E no sonho, José ia ser um líder. José que ia estar na frente, resolvendo o problema. José era o testa de ferro. Ele que era a frente. Teve sonho, ele foi contar para os irmãos dele ficou com inveja. Você vai dominar sobre nós, não sei o que, aquela história toda que vocês já conhecem. Por fim, José é vendido para o Egito. E lá no Egito, Deus exalta José. Não vou contar que vocês já sabem toda a história. José senta no trono. O faraó fez um cargo novo lá. Um depois dele. Deus faz isso. Até onde não tem cargo, Deus faz ter cargo. Isso. Pode pegar, é bênção. E José agora ele se torna governador do Egito. E a Bíblia fala que teve uma grande fome na terra. E quando teve essa grande fome na terra, todo mundo agora tinha que recorrer a quem? Ao Egito. E quem que estava lá tomando conta de tudo? José. Era José que estava tomando conta. O faraó deu essa autoridade para ele, era com ele. Que ele era um homem de Deus. Eu não vou contar a história de José, não tem nada a ver com José. Estou indo aqui para a gente chegar lá no texto. Esse todo aí é o contexto, né, do que a gente leu lá. E o José agora, ele vai alimentar toda a família dele. Começa a alimentar a família e tal. E de repente o faraó falou, traz a sua família para cá, seu pai, traz todo mundo para cá. E assim se fez. Mandou carros lá, mandou a galerinha para trazer, eles trouxeram todo mundo. Quando eles vieram para o Egito, quantas almas tinha? Ih, meu, agora estreitou. Acho que vocês não estão lendo tanta Bíblia como eu pensei, não. Pelo amor de Deus. Quantos desceram para o Egito? Não estou falando de José, os 2 filhos dele e a esposa, não. Só dos que desceram de Canaã e foram para o Egito. Eles chegaram lá, sabe com quantas almas? O irmão já falou, eu estava só brincando. Viu, irmão? Está certinho. Realmente você está comendo Bíblia. 70 almas. Eles chegam com 70 almas. Eles ficam morando numa cidade chamada Gósen. Lugar, ó. Coisa linda. Até eu queria. E ali eles foram se multiplicando. Eles foram crescendo. E o tempo foi passando. E Deus tinha falado para Abraão, ou para Abraão, que Israel ia ficar lá durante 430 anos.
430 anos a descendência de Abraão ia ficar lá no Egito. Então Deus estava formando uma nação. E uma nação, ela precisa ter terra e precisa ter lei. Nação precisa ter terra e precisa ter lei para organizar. Senão vira uma bagunça. Eu aprendi isso aí com o Fernando, viu? Fernando que é da nossa igreja, lembra o Fernando? Magrinho, Fernando, Bíblia pura, eu aprendi com ele. É, coisa linda. E eu não esqueci nunca mais. E aí começou a crescer o povo, gente. Era 1, pulou para 3, pulou para 16, 70. E eles foram crescendo, crescendo, crescendo. E era muita gente. E aí o que aconteceu? Morreu o faraó que conhecia José. E o faraó que sentou no trono ficou preocupado. Falou, eles estão crescendo muito. Eles estão maior do que nós. Esse povo não é brincadeira, eles fazem muito filho mesmo. Não dá moleza não. Deus mandou frutificar, multiplicar, encher até lotando a terra aqui. E o faraó ficou preocupado, vamos fazer alguma coisa aí, porque senão eles vão se juntar aos nossos inimigos e vai tomar a gente que vai destruir com a gente. E o faraó começou a fazer várias estratégias. Uma das estratégias era aumentar as cargas, dar trabalho para eles cansar e dormir. Só não posso quebrar o negócio, não vou pagar. É do outro lado. Dormir, cansado, né? Quem vai fazer alguma coisa cansado? Quem vai fazer a obra de Deus cansado, pelo amor de Deus? Vamos fazer hora extra, vamos ter que comprar o carro, tem que comprar a casa, tem que comprar o terreno, vamos fazer hora extra, mais hora extra, trabalha sábado, trabalha domingo. Não posso falar muito não, que eu estou trabalhando muito, tem que tomar cuidado que eu falo. Hã? Alguma coisinha eu vou ter que, entendeu? Mas não posso ser hipócrita também, né? Mas é verdade. A gente é atraído, o inimigo é o seguinte, 3 coisas o inimigo faz. Vou falar rápido, é tanta coisa, mas eu vou chegar lá em 3, 5, calma. 3 coisas o inimigo faz. Você está no alvo que é Jesus, certo? Aqui o alvo aqui, Jesus. Você está aqui, no alvo que é Jesus. Aí o que o inimigo vai fazer? Ele vai te atrair. Aqui está o alvo que é Jesus. Primeiro passo que ele vai fazer, sabe o que é? Te atrair. Para tirar você do alvo. Lembra? E olhando firmemente, Hebreus 12, 2. Para Jesus, autor e consumador da fé. Aquele que pelo qual o gozo que lhe havia prometido, desprezou a afronta, suportou a cruz e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o que ele faz? Ele te atrai para tirar você do alvo. Atrair quer dizer tirar você do alvo. Tirou você do alvo, ele vai começar agora a te distrair. E distração tem eu muitas vezes fico tão distraído, meu. Só que agora que eu estou distraído, não, estou ligado aqui no trono. A fiação está muito gostosa. Mas assim, a gente muitas vezes é atraído, depois que ele te atraiu, aí ele vai começar a te distrair com um monte de coisa, meu. Toma aqui mais um emprego, esse emprego que você estava ganhando só 5 mil, meu. Abre uma porta para 10 mil. Você vai ter que sacrificar o culto. Que deixa culto para lá, depois você vai no culto, você é doido. Faz a sua poupança aí, meu, você vai ficar velho e tal. Eu estou falando assim, né, coisas que acontecem. Mas pode ser centenas de outras coisas. Pode ser milhares de exemplos, porque coisas para distrair a gente, esse miserável aqui, cadê ele? Olha ele aqui, eu desliguei ele agora na hora do culto. Mas depois eu vou lá. Mas não é agora não, porque eu quero ver a live. Esse negócio aqui, meu amigo, rebenta, hein? Não, mas estou fazendo uma coisinha muito legal.
Porque a gente fica você quer se distrair, meu, aí você fica, o inimigo fala isso mesmo, aí você vai passando. E não tem fim esse negócio não. Tem vezes que você fica aí até meia-noite, 1 hora, sei lá quanto tempo. Ou assistindo alguma série. É incrível como que a gente é. Estou falando de nós, tá bom? A gente está no caminho da intimidade, então é bom a gente falar sobre isso. Tem hora que eu falo, meu Deus, eu fiquei 1 hora. Deixa eu ver. Fiquei 2 horas vendo o jogo do Brasil. Não estou falando que não pode assistir, não, você pode assistir. E torce para o Brasil ganhar. Ele até venceu, mas não convenceu. Eu joguei bola, eu conheço. Joguei muita bola. 2 horas vendo o jogo eu fiquei. E eu não li 5 minutos de Bíblia. Eu estou falando de mim, estou falando de você, não. Eu estou buscando intimidade. Eu me acho injusto. Deus, eu sou injusto, eu estou cometendo injustiça. Eu não oro 5 minutos. Não leio 5 minutos de Bíblia. E tem a cara de pau de sentar no sofá e começar a assistir. Time até que fala, não, eu não posso falar isso. Não vou dar encrenca. Deixa pra lá. Meu time, não, tem um pessoal que não, é o meu time do coração. Ó, gente, eu não vim aqui para falar isso. Tá bom, meus amados? Eu tô com vontade de dar umas cambotas aqui. Estou muito feliz. Se eu virar aqui, vocês não reparam não. Aí vocês viram também, nós vamos dar um monte de glória aqui, tá tudo certo. Põe para mais palha, vai pegar mais palha. Não dá palha não. Eles não vai dormir não. Vocês dois, estou de olho aqui em vocês. Foi bom ter acendido a luz, obrigado. Então, eu vou ficar agora aqui de olho aqui. Mais palha. Não dá mais palha não. Eles vão ter que pegar. Não dá tijolo não, eles vão ter que fabricar o tijolo. Meu, e a gente fica escravo. E é escravo. E é hora extra em cima de hora extra. Não, tem que pagar o boleto. Não, tem... Meu, a gente fica oprimido, fica sufocado. E vai vencer o boleto, meu Deus. Chegou do Banco do Brasil, chegou o bebê. O seu é no banco? Escolhe o seu preferido. Tem gente que tem 5, 10 cartão. Não aguenta pagar nenhum. Aí fica com o nome sujo, fica pedindo para Jesus limpar. Faça meu favor. Você que sujou, vai limpar você. Entendeu, pessoal da live? Ninguém deu interesse pro pessoal da live, não. O pessoal pode vir aqui, não deu endereço, não, né, pastor Davi? Não, a galera da live pode vir aqui me pegar. Vou fazer igual Abraão, vou fugir. Fugir não, né? Seguir o que Deus prometeu. Aí, o que acontece? Eles montaram um monte de estratégia. Aí eles vieram com uma outra estratégia. Agora eu entro em Moisés, enfim. Você não vai falar graças a Deus? É que tem tanta história, porque não vou entrar, mas vamos aqui. Aí, o que acontece? A ordem do faraó era, se nascer macho, mata. As parteiras já estavam lá, nasceu, viu que é homem, mata. Porque eram os homens que eram de guerra, que não é para chegar junto. Ser marido bom, trabalhar, pegar força, olha. O negócio hoje está de estreito da terra. Mas essa não é a nossa história.
mata se for homem. Se for mulher, poupa, deixa viver. Porque a mulher não vai para a guerra. Deus fez cada um, né, para uma função e está tudo bem, está tudo certo. Aí a gente vê o seguinte, que Moisés, ele já vai nascer com uma sentença de morte. Moisés, repito, ele vai nascer com sentença de morte. Agora pensa comigo, se Arão e Joquebede tremesse na base, não vamos fazer amor mais não, meu bem, senão o menino vai morrer, eles vão matar ele. Já pensou se vocês pensassem assim? Não vamos na pizzaria não, está muito perigoso. Não vamos sair não para evangelizar na favela não, lá é muito perigoso. A gente fica, a gente acaba se acovardando. A gente se acovarda de evangelizar, de fazer a obra de Deus, de sair com a família, de passear, com medo de Faraó. Não está escrito em Hebreus? Que os pais de Moisés, eles só não ficaram nem aí para a ordem de Faraó. Por que eles não estavam nem aí para a ordem de Faraó? Porque quem estava no comando da vida deles era Deus. Era Deus que estava no comando da vida deles. E esse Deus, Moisés falou que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele disse, haja luz, e a luz apareceu, não tem jeito. Que matéria-prima? Sei lá. Quando chegar na eternidade você pergunta. Entra o firmamento no meio das águas. Entrou no meio das águas, pastor Davi. O céu, firmamento, expansão é céu. Entrou no meio das águas. Deus disse, haja separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Aparece a porção seca. Olha que palavra poderosa, hein? Esse é o Deus que você está buscando intimidade com Ele. Então não precisa você ficar com medo. Então Arão e Joquebede não tiveram medo da ordem do rei. Vamos fazer amor. Ô glória! Vamos ter prazer e vamos ter filho. Que é as duas funções, né? Depois que casa vai ficar de boca aberta. Deus mandou, está mandado. Tem que multiplicar. Vai querer encher a terra sozinho, né? Mas pode chegar. Não precisa ficar com medo não. Ô glória, é isso aí. A intimidade nos leva também a cumprir o que Deus falou. É na intimidade que tudo isso acontece. Que namora, que noiva, que casa, que tem filho, tudo na intimidade. E está tudo bem. Só não pode abortar o projeto no meio do caminho, senão a consequência vai vir, não tem jeito. Moisés nasce, menino bonito, formoso. E aí, ele ficou guardadinho. A mãe dele guardou ele. Durante quantos meses? Ô pastor Davi, o senhor que é o culpado, pastor Davi, tá vendo? É brincadeira, 3 meses. 3 meses o menino ficou guardado, aí não dá mais para segurar o menino. O que nós vamos fazer? Faz um cestinho, já estamos chegando no capítulo 3, hein? Entramos no capítulo 1, estamos indo aqui, passamos para o 2, estamos chegando. Faz um cestinho, betuma ele. É um produto que passa como se fosse piche, né? Para não entrar água. Põe ele dentro do cestinho e põe ele no rio Nilo. E assim foi feito. A irmã de Moisés, Miriam, ficou de olho. Aquilo que parecia ser o fim, né? Vamos ver. Que é o fim, né? Dizem que no Nilo tinha jacaré, tinha lá não sei o que, tinha um monte de coisa lá brava. Eu não sei. Alguém sabe? Não, eu também não sei.
Sim, pronto. Ele estava embaixo do olhar de Deus. Porque quando ela pega o cesto e coloca dentro do rio, ela está dizendo: Senhor, toma conta. Não deu para mim guardar mais. Agora é o Senhor que vai guardar. E a Miriam está olhando para ver o que vai acontecer. Aí quem está lá se banhando, nas margens do rio Nilo? A filha de Faraó. E ela vê aquele cestinho, chamou as empregadas dela, falou: vai lá e pega, traz para cá aquele cestinho. Quando ela olha, tinha um menino hebreu lá dentro. E ela pegou o menino. E Miriam correu para lá. Miriam falou: você quer que arrume uma mama das hebreias para poder cuidar do menino? Ela disse: eu quero. Então vai lá chamar. Quem veio? Joquebede. Ela falou: ainda vou te pagar um salário. Eita Deus! Salário para cuidar do próprio e ensinar para ele os princípios de Deus. Tem gente que fala José do Egito. José não é do Egito. Moisés não é do Egito. Eles estavam no Egito. Mas eles eram de Deus. Era povo de Deus. Eles estavam lá, mas não eram de lá. Como Jesus disse: vocês estão no mundo. Nós não somos do mundo. E agora a Joquebede vai cuidar do menino. Vai criar ele até uma determinada idade. Depois que ficou aquele tempo determinado com Joquebede, ela devolve para a filha de Faraó. Ele é chamado pela filha de Faraó de Moisés, que quer dizer tirado das águas, porque foi isso que aconteceu. E o Moisés é criado no palácio. E o Moisés agora ele começa a contemplar o sofrimento do povo dele. E ele, um determinado dia, saiu para ver o povo dele. Chegou lá, quando ele percebe um egípcio ferindo um hebreu. E o Moisés chega junto do egípcio e acaba matando o egípcio. Ele mata aquele egípcio, enterra ele. Quando é no outro dia, tem dois hebreus discutindo. Ele fala: não, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. Ele falou: aqui, rapaz, você está querendo matar a gente também? Como você matou o egípcio ontem? Ele foi descoberto. E aí o faraó agora está querendo matar Moisés. E Moisés teve que fugir para Midian. Moisés chega nesse local. E ali está 7 filhas de Jetro, para pegar águas para suas cabras. E ali uns homens apavoraram elas e não queria deixar elas pegar água. Moisés interviu. E Moisés intervém, dá água para os animais, faz tudo bonitinho ali e elas vão embora. Quando elas chegam lá e contam a história para o pai delas, o Jetro falou: mas cadê esse homem? É bom demais para ser verdade que tem homem assim. Traz esse cabra para cá. E o Moisés foi ainda presenteado com uma das filhas de Jetro. Ele casa com uma das filhas de Jetro. E o Moisés está lá cuidando das cabras do sogro dele. E um determinado dia, e agora nós entramos na história. Moisés vai buscar as cabras do seu sogro. Agora vamos pensar aqui comigo. Moisés não foi procurar as cabras pensando que ia encontrar Deus. Ele não foi lá pensando: eu vou encontrar as cabras. E pensando: eu vou encontrar com Deus. Não. Ele foi lá buscar as cabras. Ele foi sem nenhuma pretensão. Ele estava fazendo o trabalho dele normal. E ele está procurando as cabras. E aí ele está lá no Monte Horebe, procurando as cabras. Quando de repente acontece o inesperado. Olha só, Moisés já está com quase 80 anos. Fugido, primeira sentença de morte era antes, quando ele estava na barriga. Se fome, mata. Cresce, vira um homicida, perseguido por Faraó, sentença de morte para ele também. A cabeça de Moisés estava a prêmio. Parece que não ia dar nada. Deus escolhe cada um, hein? Pelo amor de Deus.
milhares de israelitas daquele lugar, que estavam lá dentro do Egito, de repente mais sábio, mais forte, sei lá mais o quê. É verdade que Moisés, ele foi ensinado em toda letra do Egito, em todo ensino do Egito. Moisés sabia demais, mas não sabia tudo, né? De repente tinha alguém lá mais paciente, sei lá. Mas as escolhas de Deus são incompreensíveis aos nossos olhos. Não sabe nem cantar direito, Deus escolheu esse trem aí. Calma, vai aprender a cantar. Não sabe nem pregar direito, o pastor Davi está doido da cabeça. Não é eu não, é Deus que escolheu. Calma. Deus está preparando, calma. Começa gaguejando mesmo. Sabe como que eu falava, irmão? Mesmo quando eu pregava, em vez de eu falar côvado, eu falava covado. E o gigante tinha não sei quantos covado. Mas eu acho que também os irmãos da igreja sabem. Mas minha esposa sabia, cara, já é boa de português. Ela falou, meu amor, não é covado, é côvado. Olha como muda, irmão. Irmão, e Deus mandou Jonas lá na cidade de Ninive. De Ninive. A Lígia falou, meu amor, não é Ninive, é Nínive. Eu falei, meu Deus, coisa linda. E eu aprendi. É isso. Então, Deus ele vai trabalhando, é devagar, calma. Olha a sequência da história de Abraão. Eu não falei tudo sobre Abraão, mas você vai seguir a sequência. Tem gente que fala, Abraão fez isso aqui. Deus colocou voz? Falou alguma coisa para ele? Deu reprimenda nele? Não, então você vai falar o quê? Essa mulher de Jó e não sei o quê. Deus falou alguma coisa para a mulher de Jó? Não, então cala a boca. Pronto. Não, aí é Ló. Você viu como eu estou ligeiro? Estou com 60 anos, estou velho, mas estou ainda com a minha cabeça tá boa. E meu ouvido também. Essa mulher de Jó e não sei o que. Um dia eu comecei a pensar, eu falei, como assim, meu, mulher de Jó? Ela também perdeu 10 filhos. Ela também perdeu tudo. Ela viu o marido dela, que era patrão, não servia mais nem para ser empregado. Essa mulher de Jó e não sei o que. Deus falou alguma coisa, pelo amor de Deus? Tem voz de Deus aí falando alguma coisa para essa mulher, dando bronca nela? Não, não tem, então cala a boca. Se Deus não falou, quem sou eu para falar? Porque tem momento que no momento da nossa tristeza, da nossa amargura de alma, a gente fala coisas que não devia falar. Mas não é que você fica falando isso direto, foi aquele momento. E Deus não leva em conta, e está tudo certo. E o Moisés está com quase 80 anos, está no Monte Horebe. E aí de repente, ele encontra o que ele não foi buscar. Moisés encontra o que ele não foi buscar. É o Eterno descendo para se encontrar com aquele que é transitório. É o imortal se revelando para o mortal. Posso tirar a blusa? Ih, deixa eu ver. Cuidado com o meu celular aqui, que eu já quebrei ele está até com liguinha que eu mandei arrumar. Não dá para comprar outro. Manda arrumar e pronto. Tem gente que pode comprar até aqueles telefones lá, celular, né? Não é telefone não. Aquele celular que tem aqueles risquinhos, né? Assim o carregador dele tem uns risquinhos, não é? iPhone aí, tá vendo? Eu não. Coitado de mim. Parcela, né? Então é o santo vindo se revelar ao pecador. Você sabia que você por você mesmo, você não consegue encontrar Deus?
é Ele que se revela. Então Moisés, ele agora vai ver, lembra de Abraão, né? De Abrão, que Deus que foi falar com ele. Agora Deus vem falar com Moisés. E quando Deus vai falar com Moisés, Deus ele vem ali com uma chama de fogo, algo assim espetacular, que começa a queimar a sarça, e era normal no deserto, essa sarça sequinha, folhinhas secas, por causa do sol muito causticante, dava combustão, e era normal pegar fogo nas folhinhas e virava cinza. Só que ali não virava cinza, pelo amor de Deus. Deus chamando a atenção dele, né? Quando Moisés viu aquilo, Moisés falou, vou para lá agora, que trem doido é esse? Eu sou mineiro, então eu falo trem. Quando Moisés viu aquilo, o Moisés falou, o que é isso? Eu vou ver o que esse negócio aí agora. E aí Deus diz, aonde você vai? Aonde você pensa que vai? Está pensando que é bagunçado? Está pensando que é de qualquer jeito? Não é porque eu me revelei a você que você vai fazer o que você quer. Não é porque eu me apresentei a você que você vai fazer da sua maneira, do seu jeito. Não! Tem ordem aqui nesse lugar. Aí Moisés parou e falou, o que é isso? Que voz é essa? Aí Deus disse, olha, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amados, intimidade com Deus, eu estou falando coisas que Deus pôs no meu coração. A intimidade com Deus exige de nós a gente tirar coisas, a gente deixar coisas, é isso, não é outra coisa. Lembra o que Jesus falou em Lucas 9:23? Aquele quer dizer qualquer pessoa que quiser, não é obrigado, vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e a minha palavra, esse ganhará a sua vida. Então na intimidade com Deus tem coisas que a gente vai ter que deixar. E você pensa aí o que você tem que deixar. Que você já ouviu a pregação, que você já leu na Bíblia, ou que você está fazendo, a sua consciência fala, poxa, isso aqui eu estou errado, meu. Isso aqui não está legal não, Deus não se agrada disso não. Você acha que eu não penso isso? Eu penso isso. Eu falo, meu Deus, está errado isso aqui, tira esse negócio de mim, Senhor, me ajuda aqui, meu Deus. Porque quem quer intimidade com Deus não vai desistir. Ele vai tirar o que Deus não se agrada. Ah, vou desistir porque eu não consigo mesmo. Não! Você vai perseverar. Por quê? Porque você está na busca da intimidade. Porque Deus se revelou a você. Não é que você é bonzinho, não. É porque Deus se revelou a você, você teve um encontro com Deus e agora você vai ter que ir deixando coisas para trás que não agrada a Deus. E Deus disse, Moisés, deixa eu te falar. Eu desci aqui. Já estou terminando, tá, irmãos? Eu desci aqui porque eu ouvi o clamor do meu povo. E eu estou vendo que eles estão sendo judiados. E você é o escolhido para tirar eles de lá, Moisés. É você que é o escolhido para esta grande obra, Moisés. Euzinho aqui, é você.
Mas eu não sei falar não, Deus. Tem alguma coisa errada aí. Deus disse, não é você, Moisés. Eu escolhi você. Moisés começou a olhar para ele mesmo e ver que para ele não dava. Muitas vezes a gente olha para a gente também e fala, meu Deus do céu, eu nem acredito que sou eu, Deus. Vindo aqui pregar na redenção, depois de uns 20 anos, hein, pastor Davi? Acho que já foi uns 20 anos. O Senhor mandou eles me chamar, o pastor Davi, o Rafael, eles me chamaram, Deus. Eu mesmo, Deus, tenho certeza? Eu falo, é você mesmo, pode vir. Tira o sapato do teu pé e vem. E se você vier, eu vou pôr uma faixa no seu olho também, eu vou. Pode pôr faixa. E aí Deus disse, é você, Moisés. Mas pera um pouquinho, Deus. Deus, calma aí um pouquinho. No Egito tem milhares de deuses. No Egito não tem um monte de Deus? Tem. A galera pede para um monte de Deus. E eles rezam dizendo, creia em Deus Pai, Todo-Poderoso. Ué, se você tem um Deus Todo-Poderoso, você precisa de mais algum Deus? Não. Deus não tem mais poder, tem todo o poder. Mas Deus, como que vai ser esse negócio? Quando o faraó me perguntar, mas quem é o Deus que você vê aqui? Qual é o nome dele? O que eu vou falar para o faraó, meu Deus? Moisés está preocupado. Deus disse, fala para ele que o eu sou te enviou você. Mas, Deus, mas tem algum sinal aí? Tem sinal. Se o povo me rejeitar, Deus, como que vai ser? Não, vai ter sinal. Deus falou, vou começar agora. Vou começar a dar sinal para você agora, Moisés. O que você tem na mão? Tem uma vara, Deus. Joga no chão. A vara virou uma serpente. Deus disse, pega na cauda da serpente. Pegou, virou vara de novo. Olha que coisa linda. Não era mágica não. Era real. Deus disse, põe a mão no peito. Pôs. A mão ficou branca. Toda leprosa. Moisés, tomou um susto. Deus disse, põe de novo. Põe de novo. A mão voltou ao normal de novo. Deus preparando Moisés. Deus chamou Moisés e deu poder para Moisés. Amados, e Moisés agora vai e tira o povo de Israel do Egito, com mão forte. Entra no deserto e vai embora. No deserto eles caminham quantos anos? 40 anos, ou quase 40. Porque era muita rebeldia, Deus disse, era 40 dias, então agora vai ficar cada dia um ano, 40 anos. Era 40 dias para chegar na terra prometida. Aí por causa de rebeldia, ficar falando mal, e murmurando, e reclamando, idolatria, Deus disse, bom, então, cada dia um ano. Era 40 dias. Vocês pediram 40 anos, então 40 anos. Tem hora que a gente pede, né? Para o negócio aumentar. Olha só que coisa linda. A Bíblia fala que Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que era como se um homem estivesse falando com outro homem assim, cara a cara. Essa era a intimidade de Moisés com Deus. Teve até um dia que Moisés disse assim, Deus disse, Moisés, vou mandar um anjo para acompanhar vocês aí. Que se eu for no meio de vocês, vão matar todo mundo, vai morrer todo mundo. Mas por causa da santidade de Deus, entendeu? O pessoal todo em pecado. Santidade de Deus no meio, pronto, morre. Vou mandar um anjo. Moisés disse, se fosse nós, um anjo, oh glória. Meu Deus, um anjo Deus vai mandar. Tem gente que pula com anjo. E quando fala de Jesus, fecha a cara. Não é? Moisés falou, quero um anjo não. A experiência que ele tinha com Deus já falou, não quero um anjo não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Ou seja, a tua presença é mais importante do que anjo, do que arcanjo, do que querubim, do que serafim, de que todas as milhares e milhares e milhares de anjos que tem aí, Senhor.
A tua presença é mais importante, Deus. Aleluia. E o Moisés lá no fim da trajetória dele, não vou contar todos os milagres, é muita coisa. Mas chegou um dia que Moisés, ele ouve a voz do povo dizendo: nós estamos com sede, vamos morrer aqui nesse deserto, se eu quero, o povo murmurando. Aí Deus falou com Moisés, Deus disse: Moisés, vai lá e fala com a rocha. E Paulo disse que a rocha que estava no deserto era Cristo. Fala com a rocha, Moisés. Aí Moisés, ele já estava estressado, era anos, quase 40 anos, o povo reclamando, murmurando, tanta situação difícil. Moisés estava estressadíssimo. E aí, em vez do Moisés falar com a rocha, o que Moisés fez? Feriu a rocha, deu 2 pancadas na rocha. Aí, sabe o que eu penso desse texto? Eu vou te falar o que Deus colocou no meu coração. Olha só a intimidade. Labassure calamai. Olha o que eu penso. Quando aconteceu isso, meu irmão, vem aqui fazendo um favor. Deus veio e falou: vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés, vem. Isso é meu, Moisés. Ô, Moisés, você está muito estressado. Vou tirar você de cena, Moisés. Vem comigo, vem. Vem, Moisés, comigo. Você está estressado, você não aguenta mais, Moisés. Eu entendo, pode vir. Vou levar você comigo. Vamos, Moisés, vem comigo. Eu acredito que Moisés nem foi andando, tá? Deus foi levando ele no colo. E aí Deus sobe com Moisés no monte. E lá de cima do monte, Deus disse: Moisés, contempla. Contempla, Moisés, a terra. Só que você não vai entrar lá, Moisés. Por quê? Porque Moisés ia entrar num lugar bem melhor. E o próprio Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus faz o enterro de... Meu, que carinho. Que carinho. O cara está indo para morrer, mas sabe com quem que ele está indo morrer? Com Deus. Deus está levando ele. Percebe o carinho de Deus, o cuidado de Deus? Chega uma hora que Deus vai te pegar no colo. Chega uma hora que não vai dar mais. E Deus vai trazer você para perto, vai pegar você no colo. Quando ninguém estiver vendo, Deus vai trazer você para um outro local, para uma outra localidade para tratar, para cuidar de você. Moisés já estava no limite. Moisés já não aguentava mais, estava no limite. Deus disse: não tem problema, Moisés, vem. Vem comigo, vem no meu colo. Eu vou cuidar de você. Então Moisés morre nos braços de Deus, com 120 anos, cheio de intimidade com Deus. Intimidade que começa na sarça e vai até o dia da morte dele. Aleluias. Então Deus está cuidando de nós. Eu finalizo dizendo: quer um momento de glorificação, irmãos? Adora a Deus. Pode exaltar o nome do Senhor. Se você se sentir à vontade, pode adorar, pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor. Eu falei para vocês que eu ia terminar com Jesus. Jesus disse que Moisés e os profetas falaram dele. Ele é o protagonista de toda a história bíblica. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Moisés foi embora. E essa intimidade, pastor Davi, os amados que estão aqui, estava reservada para algumas pessoas, para os líderes, né? Sacerdote, profetas. O sacerdote levava a causa do povo a Deus.
Então o sacerdote era um representante do povo diante de Deus. E o profeta, ele era representante de Deus para com o povo. Então o profeta era a voz de Deus para o povo. E o sacerdote era a voz do povo para Deus. Algumas pessoas tinham essa intimidade com Deus. Vou falar o que Deus pôs aqui dentro de mim. Só que Deus, Ele estendeu essa intimidade. Intimidade estendida. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, nascido de mulher, Deus enviou Jesus. E através de Jesus, a intimidade com Deus está aberta para todo aquele que acreditar. Agora não é só um, não é só o outro, não é só Abraão, não é só Moisés. Foram grandes homens de Deus. Mas através de Jesus, o Filho de Deus, quando ele dá o brado na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. João, cuida de Maria. Maria, fica com João. E Jesus expira, morre. Parece que está tudo terminado. Tem até um hino que o pessoal cantava aí, que dizia que no inferno estava tendo festa. E eu ouvi isso, eu falei: não é verdade não, isso é mentira. Festa no inferno quando Jesus morre? Não, estava apavorado. Porque foi cumprido a promessa da semente da mulher ser ferida no calcanhar, e ele pisar na cabeça da serpente. Então, com a morte de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Nossos pecados pelo sangue são purificados. A reconciliação com Deus. Jesus é o substituto legal de toda a humanidade. Ele é o representante legal de toda a humanidade. Lembre-se, você é de Deus por direito de criação. E também você é de Deus por direito de redenção. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Por direito você é. Mas Deus disse: você reconhece se você crer. A partir de hoje a Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Ele morre, é verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E Paulo fala no capítulo 5 de Romanos que a ressurreição é por onde vem a nossa justificação. Somos justificados pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, nos traz uma mensagem dizendo assim: eu sou quem eu sempre disse que eu era, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A intimidade para você diante de Deus. Jesus falou: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aleluia! A intimidade vem de cima para baixo. Então receba hoje, receba a renovação, receba hoje em nome de Jesus, receba renovo, receba alegria, receba paz da intimidade com Deus. Deus tem para você intimidade, e Ele mostra que Ele tem mandando Jesus. Eu quero você e você me quer. O véu do tempo se rasgou. Não é só Moisés. Agora todo mundo que acreditar pode entrar. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Ele me amou. Oh, Ele me
conosco? Aleluia. Aleluia. Cante, alma. Tens ciúmes de mim. O teu amor é como um